Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Doce Realidade. E hoje, gente, nós vamos aprender a fazer um bolo de leite ninho com morango. E nós vamos fazer na cor espatulado amarelo. Vai ficar bem bonito, gente. Então eu tenho leite em pó, leite ninho, né, como todo mundo sabe. E nós vamos colocar 130 gramas, tá? Para fazer o nosso recheio. 130 gramas de leite em pó, tá? Como vocês puderam observar aqui. E eu tenho aqui na minha panela 2 caixinhas de creme de leite. Nós vamos colocar aqui. E esse aqui eu estou usando integral. Qual que é a dica legal? Ter uma dissolvida antes, tá? Para não ficar aqueles grumos indesejáveis, sabe? Então a gente vai dar aquela dissolvida antes, tá bom? E nós vamos dissolvê-lo antes, tá? Para ficar bem bacana o nosso brigadeiro de ninho. E agora nós vamos colocar leite condensado. No caso são 2 latas, tá? De leite condensado, tá? Use o da sua preferência, tá? Lembrando que vai variar muito de acordo com o seu gosto, tá? E nós vamos dar o ponto no nosso recheio aqui. Não vai manteiga, tá? Vamos dar o ponto até o ponto de recheio de bolo, tá? Eu vou mexer aqui, ó, bem. E nós vamos cozinhar até dar o ponto de recheio de bolo. Aí nós vamos aqui mexendo, gente, até atingir o ponto, tá? Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo qual é o ponto que tem que chegar. Olha, tá começando a atingir o ponto, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Aí ele começa a ficar bem consistente. Aí você tem que continuar mexendo, não pode parar de mexer em hipótese alguma. Ó, gente, como que eu sei que é o ponto de recheio? Tem que jogar a espátula, ela faz um leve morrinho, ó, e já posso desligar. Tá bom? Aqui eu vou desligar a nossa panela. E eu continuo mexendo, tá, gente? Vamos colocar aqui o nosso recheio. Olha que recheio bonito, gente. E olha a cremosidade que ele ficou. Coisa mais linda, né? Depois ele vai esfriar e pegar mais consistência. E nós vamos conseguir rechear o nosso bolo perfeitamente. Olha que maravilha. Não tem pra ninguém, né? Um trabalho desse, ó. Agora nós vamos fazer nosso bolo, tá? Vou ensinar vocês a fazer um pão de ló bem facinho também. Para o nosso bolo pão de ló, vamos bater 5 ovos com 125 gramas de açúcar. Já está batido nossa massa. Uma dica que eu sempre dou, use o próprio fouet da batedeira, se você não tiver um fouet às vezes, porque você consegue já misturar a farinha, tá? Tem que ser a mão, delicadamente, movimentos de baixo para cima. Por que, Natan, não pode bater a farinha? Porque se você bate a farinha, o que acontece? Ela vai ficar uma massa, vai perder o ar e vai ficar solado. A gente quer um pão de ló fofinho, macio, né? Gente, eu uso muito essa massa, porque eu acho ela fácil de fazer. Tem outras massas que eu faço mais elaboradas, já ensinei no canal várias. Só que elas são massas que requerem mais... como eu posso explicar? Elas requerem mais mão de obra, mais ingredientes e etapas. Essa não. Essa aqui bateu os ovos com açúcar, colocou a farinha de trigo, agregou diretamente aqui, ó, bem delicado mesmo, fazendo movimentos de leve com a mão. Você já consegue o sucesso aí na sua receita. Vamos fazer uma forma de 20, tá? O mais sai é bolo de 20, pessoal. Então é muito comum o tamanho de 20 ter bastante saída. Ok? Aqui está o nosso pão de ló. Ele vai para o forno pré-aquecido por 35 minutos. Agora vamos para a nossa etapa de montagem do bolo. O bolo esfriou, cortei no meio, tá? As 2 partes, como vocês podem ver aí, ó. Um pão de ló bem bonito. E nós vamos rechear. Como que recheia? Super simples. Você vai colocar uma parte do bolo aqui. Da mesma forma que você assou o bolo, você coloca um plástico filme. Ó, bem legal. Gente, a maneira mais prática de rechear bolo é essa, tá?
Você vai molhar o bolo. Gente, essa maneira de fazer bolo é muito prático. Porque você consegue fazer o bolo ficar perfeito, tá? Você vai molhar o bolo. Ó, você vai molhar o bolo. Tá? Molha, não molha tanto, porque sabe que não pode molhar demais. Nosso recheio que eu ensinei nesse vídeo de hoje. Já tá frio. Ó, a consistência não cai da colher, ó. Tá? Esse é o segredo de um bom recheio de bolo, tá? Ele não cair da colher. Você vai colocar aqui o nosso recheio de ninho caprichado, top. Vai colocar uma quantidade boa aqui, ó. Nosso bolo ficar bem no capricho mesmo. Vocês estão vendo aí, ó. Nós vamos colocar morango, tá? Porque esse sabor é com morango. Não pode esquecer esse detalhe, né? A gente vai espalhar. Ó, você viu que ele tá bem consistente, gente. É assim mesmo, tá? Recheio de bolo não pode ser mole. Por quê? Porque o bolo vai ficar em temperatura ambiente, né? Vai ficar fora da geladeira, às vezes na festa, então não vai derreter. É um bolo firme, né? Tá? Esses detalhes muita gente às vezes acaba esquecendo, mas é importantíssimo. E o morango, gente? Vamos colocar morangos picados, tá? Eu cortei só na metade e a parte da semente para baixo, tá? Você vai ficar no recheio. Não é picotado muito, para não ficar soltando água. É para o nosso bolo ter o recheio estabilizado. Nós vamos colocando os morangos, tá? Uma das frutas mais gostosas da confeitaria, sabe, gente? O morango. Porque você consegue ter muita versatilidade. E ele combina com muitos sabores de bolo, sabe? Esse aqui, por exemplo, é um que vai super casar, super combinar. Então a dica é não coloca demais, tá? Essa quantidade aqui é mais que o suficiente, ó. Tá? Porque aí vai ficar os pedaços de morango no nosso bolo. E vão ficar perfeitos. Agora nós vamos colocar outra parte do nosso pão de ló. Dá aquela apertadinha para ficar bem assentado a nossa massa. Confere se o plástico está bem posicionado, né? Super importante isso. E nós vamos molhar o nosso bolo, tá? Com o leite. Geladeira de um dia para o outro, no mínimo, tá? Agora nós vamos para a etapa do nosso chantilly amarelo, gente. Eu bati 150 gramas de leite em pó, com 400 ml de leite ninho, de chantilly, desculpa, e corante amarelo, gente. Estou usando corante amarelo gema, tá? Aí nós vamos fazer uma camada bem grossa, tá? Essa camada tem que ser grossa, porque não vai ter trabalho de bico nesse bolo, né? Então, eu posso dar uma caprichada aqui nessa camada. Gente, o ideal aqui, ó, é você aplicar mesmo, tá? À vontade. Porque eu não vou fazer trabalho de bico nesse bolo. A gente vai fazer essas cordas aqui, ó. Nosso bolo amarelo. Aplicando, ó. Certo? Aí o segredo aqui é o seguinte. Você tem que deixar ele uniforme, tá? E bonito, né? Tem que ser bonito. Então é importante sempre você preencher todo o seu bolo. Agora nós vamos rodar o nosso bolo para alisá-lo, né? A gente tem que alisar ele, gente, que é importantíssimo, tá? E vamos alisar a parte de cima aqui, ó. A gente vai deixar ele bem lisinho.
Tá vendo? Ele ficando bem bonito. Nós vamos tirando os excessos aqui. Agora nós vamos com a faca fazer o nosso trabalho de bolo. Nós vamos fazer com a faca, que é esse efeito aqui, ó. E deixa ele bem trabalhado, ó. A gente roda ele bem rodado, ó. E fica um bolo, gente, muito bonito. Vocês viram o efeito que fica? Qualidade. A gente vai deixar ele bem reto, tá? Pronto. Já tá pronto o nosso bolo, gente. Que coisa linda. Agora a gente vai fazer o efeito, gente, com o pincel, ó. Que a gente vai rodando e ele vai desenhando, ó. Olha só, gente, que interessante. Pincel de silicone, gente. Ó. Que a pessoa ela quer um bolo liso, tá? Porque ela vai colocar topos. Então você tem que dar um acabamento, né? Prontinho, o nosso bolo já está pronto. Esse é o resultado do nosso bolo, gente. Então deixa o like, compartilhe e se inscrevam aqui no Doce Realidade. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.